Boa tarde, turma. Vamos começar a nossa revisão para que vocês possam estar afiados amanhã na prova, certo? Vamos lá. Falamos sobre os indefinite articles, que são os artigos indefinidos. Quem são eles? A e N. Eles possuem a mesma tradução. Um ou uma. O A significa um ou uma, o N também significa um ou uma. Mas tem uma diferença em como usá-los, certo? Quando a palavra inicia com o som de consoante, usamos A. Quando a palavra inicia com o som de vogal, usamos N. Observe um quadro aqui. Palavras com som de consoante. A book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Palavras que possuem o som de consoante e a escrita também, né? Em consoante. Outras palavras que iniciam com som de vogal são essas. An apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an nectar. Essas palavras possuem o som de vogal na sua letra inicial, né? Mas observem aqui, quando eu coloco atenção, o som da letra é importante. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber a pronúncia dessas palavras. A gente pode pegar essas duas palavras aqui, essas quatro, né? E ver que tem uma pequena diferença quando a gente fala de pronúncia, do som das letras. Observe, a house é diferente de an hour. Por que é diferente? House se escreve com H e hour também se escreve com H, mas tem uma breve diferença que vai fazer com que vocês usem A e N. É a letra H. Observe como eu falo house. House. O H tem um som de R, um som de consoante, então usamos A. Agora, hour. Hour. O H não foi pronunciado, eu poderia falar hour, né? Mas a pronúncia dessa palavra é hour. Então, ela tem um som de vogal. A, hour. Certo? Som de vogal. Então, a gente usa N. Então, cuidado. Não é só a palavra ter a escrita de consoante ou de vogal. Ela precisa também ter o som de consoante ou de vogal. Por exemplo, uncle é tio em inglês. University é universidade. Uncle começa com a letra U. U é uma vogal e ela está com um som de vogal. Uncle, A. Certo? Então, an uncle. Som de vogal, usa-se N. University. Esse U aqui, que é o mesmo desse, ele tem uma pronúncia diferente. Ele tem um som de U. E U é um pronome pessoal. É esse aqui, ó. U. E ele se escreve com que letra? Com Y. Y é uma consoante, né? Então, nesse caso, ele tem a escrita de vogal, mas ele tem um som de consoante. Então, quando eu digo que quando a palavra inicia com som de consoante, a gente usa o A. Então, não adianta ser só escrito com consoante. O som também tem que ter. Então, an uncle, a university. Então, observem. Palavras que podem ser escritas com a mesma letra não quer dizer nada. Ela precisa ter também o som correto. Ok? Vamos para o artigo definido, que é o artigo the. Nesse caso, esse the é usado para palavras no singular e no plural. Já o a e o n é só usado no singular, certo? Esse the significa o ou a, os ou as. A gente pode usar eles em quais momentos? Quando os interlocutores falam sobre algo que os dois conhecem e que já foi mencionado antes. Por exemplo, eu falo de uma lâmpada com um colega meu. Where's the lamp? Onde está a lâmpada?
Aí a pessoa vai e responde, the lamp is next to the desk. No caso, a lâmpada está próximo ou ao lado da mesa. Ou seja, como é que eu digo que a lâmpada está próxima à mesa? Porque eu já ouvi essa palavra antes, eu já sei que alguém está procurando por ela. Mas se eu dissesse assim, será que tem alguma lâmpada por aí? Aí eu ia dizer, tem uma lâmpada ali na mesa. Ou seja, eu não especifiquei qual é a lâmpada, eu simplesmente disse que tinha uma lá. Então, é diferente, né? Quando você fala de uma coisa que você já conhece, é algo mais específico. Quando você fala de uma coisa que não tem muita especificidade, que a pessoa não sabe direito, aí você fica como indefinição da coisa. Então, nesse caso, o the, ele serve para definir, para dizer algo que já é conhecido entre as pessoas. Sobre os instrumentos musicais, todos os instrumentos musicais, a gente usa the. Por exemplo, she plays the piano, she plays the guitar, she plays the violin, no caso o violino. Todos os instrumentos musicais você usa o the antes, certo? Sobre algo que é único ou somente há um. Por exemplo, o sol. Você não fala os sóis. O sol, the sun. A lua, the moon. The internet, a internet. Professora, mas esse the moon, a lua, tem lua crescente, tem lua minguante. E aí, a gente não fala as luas, não? Não. A lua tem várias fases, mas ela continua sendo uma só. Então, the moon, a lua, certo? E a internet, você fala as internets. Geralmente você fala a internet porque faz parte de um todo. A internet da minha casa é assim. A internet de fulano e tal é assim. Você não fala as internets, porque a internet é uma rede só para o mundo inteiro, não é isso? Então você fala the internet. Nomes de rios, mares, oceanos, cadeias de montanhas e desertos. Por exemplo, the Pacific Ocean, o Oceano Pacífico. Existe outro Oceano Pacífico? Existe só um. Então, the Pacific Ocean. The Andes, no caso, a Cordilheira dos Andes. Nesse caso, faz parte de um conjunto, né? Os Andes faz parte de um conjunto de montanhas. E the Sahara Desert, no caso, o deserto do Saara. Existe mais de um deserto do Saara? Não, né? Existe um só. Então, eu já sei que é algo conhecido entre as pessoas. Então, o deserto do Saara, você não vai falar, eu estive em um deserto do Saara. Não, eu estive no deserto do Saara. É algo conhecido para todos, né? Nomes de países, quando se refere a um grupo, por exemplo, the United States, no caso, os Estados Unidos, você não fala o Estados Unidos, não. Os Estados Unidos, como diz o próprio nome, Estados Unidos, um unido ao outro, né? Que formam uma cidade só. The Simpsons, no caso, nomes de famílias. Por exemplo, se seu nome é Oliveira, você faz parte dos Oliveira, né? Família Oliveira. Então, the Oliveira, ou the Oliveiras também, né? Os Oliveiras. Quando você fala de nacionalidade, the Brazilian, no caso, os brasileiros, the Chinese, os chineses, the Portuguese, os portugueses, certo? E expressões de tempo. In the morning, in the afternoon, in the night. Você pode falar também dessa forma, certo? Se estiver falando sobre expressões de tempo, já sabe que o the vai ser necessário ser colocado. Ok? Possessive adjectives. Ele demonstra posse ou uma relação, um relacionamento, certo? É algo que pertence a alguém. Em inglês, possui uma forma
só. Não existe plural. Por exemplo, meu carro, meus carros. Isso em português. Mas em inglês não existe. Você não fala my car e my cars. Não. Em inglês você usa o mesmo adjetivo possessivo se ele estiver tanto no singular quanto no plural. É o mesmo. Certo? Observe aqui, ó. My balloon is blue. Is blue. Meu balão é azul. My balloons are blue. Meus balões são azuis. Ou seja, no change. Não muda. O errado seria my balloons are blue. Seria errado. Então, lembrem disso. Adjetivo possessivo em inglês permanece igualzinho. Ok? Eles sempre aparecem antes dos substantivos. Por exemplo, my shirt is green. My, adjetivo possessivo. Quem é o substantivo? O que vem depois dele? Shirt. Minha camisa é verde. Your book is new. Seu livro é novo. His pillow is soft. O travesseiro dele é suave, é leve. Her dog is small. O cachorro dela é pequeno. Ou seja, em português, algumas coisas são diferentes, mas lembrem, em inglês, o adjetivo possessivo sempre vem antes do substantivo. My shirt, your book, his pillow, her dog, its bone, our bird, your house, their car, certo? Sempre vem antes do substantivo. Quem é o substantivo? Essas palavrinhas que vêm logo depois dele, certo? Agora, não confunda its com its. A pronúncia é a mesma, a forma de escrever que é diferente, ó. Its é a forma curta de it is. No caso, isto é, ele é, ela é, para coisas, objetos, lugares, certo? Por exemplo, it's hot today. É a mesma coisa de dizer it is hot today. Ou seja, está quente hoje, né? Está quente. Ou seja, eu não disse que seu quente hoje. It's hot today. Esse it's aqui. Certo? Se eu disser esse aqui, eu vou falar errado. It's hot today, a gente usa no sentido de it is. Verbo to be, ó, is. E o pronome, ok? Agora, esse it's, sem o apóstrofo, tudo junto, é um adjetivo possessivo para it. Observe, ó. It's, it. Lembre, aqui é pronome pessoal. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Aqui eu já falo do adjetivo possessivo. Olha a palavra, posse. Eu, meu. Seu, ou você, sua ou seu. Ele, dele. Ela, dela. Ele ou ela, ou isto, né? Dele, dela ou disto. We, nós, nosso. Vocês, seus ou suas. Eles, deles ou delas, né? Percebam a forma que a gente fala, ok? Aqui nós temos um exercíciozinho que eu quero passar para vocês antes de a gente fazer a prova. Eu vou fazer isso em sala, certo? Para a gente poder praticar. Mas no material de vocês também tem um exercício que já fizemos. Vamos para o alfabeto, algo bem mais prático. Aqui são as pronúncias das vogais. A, E, I, O, U. Essa forma que está escrita aqui é a forma como se fala, mas tem os símbolos fonéticos que tem no livro de vocês também, certo? Aqui é a forma como se fala, mas se vocês observarem os símbolos fonéticos, vão ter um tanto de referência no mesmo som. Então, comparem essas pronúncias
com aqueles símbolos fonéticos que tem lá no livro de vocês. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Essas são as consoantes em inglês, certo? A forma como se fala essas letras, ok? Atentem-se a isso também. Vamos falar sobre os adjetivos. Os adjetivos são usados para descrever coisas ou pessoas. Por exemplo, a beautiful dress, um vestido bonito. A handsome man, um homem bonito. Observe que o adjetivo veio primeiro e depois veio a palavra que eu queria me referir. Eles, em sua maioria, podem ser usados antes de substantivos. Observe. A big house, uma grande casa. A pretty girl, uma bonita garota. Em português, a gente fala uma garota bonita. Em inglês, a gente fala o contrário, uma bonita garota, certo? A pretty girl, a big house, ok? Quando há mais de um adjetivo antes do substantivo, no caso, se tivesse mais de um adjetivo no girl, ou no house, ou no man, no dress, por exemplo, né? Tem uma ordem para ser seguida. Aí eu trouxe 3 forminhas com o mesmo exemplo, certo? Primeiro, eu preciso ter um determinante. Quem é esse determinante? Aquelas vogais lá, aqueles artigos, né? A ou N, pode ser também the, certo? O determinante é isso. É o que vai dizer, o que vai iniciar a frase, que vai determinar a frase. Depois, eu tenho o tamanho. Tamanho eu coloquei big. E depois o nome, box, no caso uma caixa. Então, a big box. A big box. Próximo, eu posso ter um pouco mais. A big oval, que é a forma da caixa, e a própria caixa. A big oval box. No caso, uma caixa grande e oval. Ou pode ser uma caixa oval grande, certo? Mas em inglês, a forma de se escrever é essa. Primeiro, um determinante, depois o tamanho, depois a forma e aí sim, no final, a palavra que você está se referindo. Quando a gente tem mais um adjetivo, segue a mesma coisa. Determinante, tamanho, forma, a cor, foi o adjetivo que a gente adicionou, e depois o nome. Sempre lembrando, determinante inicia, o nome, ou substantivo, como queira dizer, finaliza, certo? Vocês precisam ter essa noção. Depois do determinante, sempre o tamanho. Ah, se não tiver tamanho, tem forma, então, determinante mais forma, e o nome. Então, não confundam, gente. Você pode ter essas 3 formas de encontrar uma frase. O importante é vocês memorizarem o que é que vem um após o outro, certo? O simple present é o finalzinho do nosso assunto da revisão. Eu coloquei aqui um resumo em forma da música, que eu já tinha mostrado para vocês, e com os exemplos para facilitar e ficar mais fácil de memorizar. Ó, você vai usar o do, que é o auxiliar, para perguntar. Mas você vai usar esse do em quais partes da frase, né? Você vai usar quando a frase tiver I, ou you, ou we, ou they, que são os pronomes pessoais, né? Olha o exemplo. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Se eu quisesse trocar esse you por I, do I like pizza? Eu gosto de pizza. Se eu quisesse perguntar we, do we like pizza? Nós gostamos de pizza. Se eu quisesse trocar por they, do they like pizza? Eles gostam de pizza?
Ou seja, eu só fiz trocar o sujeito aqui e o do permaneceu no lugar. O like pizza continuou também no mesmo lugar. Mas se for para he, she ou it, que é a terceira pessoa de singular, eu uso does. Olha um exemplo. Does she like pizza? Does he like pizza? Does it like pizza? Permaneci com o does no início da frase, só mudei o sujeito e permaneci com o resto da frase igualzinho. Ok? Para negar, eu uso don't. Para negar, eu uso don't. Eu uso don't para quem? Para I, you, we e they. A mesma coisa do de lá de cima, ó. A diferença é que aqui eu usei para perguntar e aqui eu usei para negar. Don't, que é a mesma coisa de do, mas not. Exemplo, I don't like pizza. Ah, mas se eu quisesse trocar por you don't like pizza. Ou we don't like pizza. Ou they don't like pizza. Perceberam que eu não mudei o don't do lugar? Só troquei o sujeito? Pronto. Mas se for para he, she ou it, eu uso o quê? Does not ou doesn't, né? He doesn't like pizza. She doesn't like pizza. It doesn't like pizza. Ok? Lembrando, quando você faz pergunta, o auxiliar vem primeiro. Quando você nega, o auxiliar vem depois. Ok? Quando eu uso o auxiliar, quem são os auxiliares? Do ou does. Don't ou doesn't. Se eu uso auxiliar, o meu verbo volta ao normal. Quem são os verbos? Like, 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 like. Ok? O like permaneceu igualzinho, não mudou, não botei S nem nada. Se por acaso esquecer, zero levei. Isso é só uma forma de lembrar a vocês que não pode esquecer. Na afirmativa, o verbo ganha S, ES ou IES. Se o sujeito for terceira pessoa de singular. Terceira pessoa de singular é quem, gente? He, she e it. Como é que ele vai receber S, ES ou IES? Observe. Like é uma palavra que termina em E. Só adiciono o S. He likes pizza. Kiss é uma palavra que termina em SS. Adicionei o ES. Para não ficar esse kiss, um monte de S, né? E adicionei o E também. Então, she kisses my face. Agora, com IES. He studies at night. Lembram que esse studies, ele antes era terminado com Y. Lembra? Quando a gente usa verbos na terceira pessoa do singular, é necessário tirar o Y e adicionar IES. Ok? Então, vamos ver se já terminamos. Então, terminamos aqui. I believe in you. Ou seja, eu acredito em vocês. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas ou todas, né? Para que amanhã a gente possa fazer uma boa prova. Assistam quantas vezes vocês quiserem e vocês vão tirar essas dúvidas rapidinho. Então, see you next class. See you tomorrow, né? Até amanhã. E bye, bye!